Miguel Vasconcelos era um dos advogados mais temidos e respeitados da cidade. Seu nome era sinônimo de vitória. E ele parecia invencível. Não importava quão comprometedoras fossem as provas contra seus clientes, ele sempre encontrava um jeito de desmantelar as acusações. Não havia desafio que não pudesse superar. Mas por trás de seu sucesso havia uma verdade que ninguém conhecia. Uma verdade perigosa, enterrada no passado e que estava prestes a voltar para assombrá-lo. Em uma noite fria, já tarde da noite, Miguel recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era calma, mas carregada de um tom ameaçador. Alguém dizia saber exatamente o que ele havia feito 3 anos antes. O silêncio que seguiu foi pesado. Ele tentou argumentar, mas a ligação foi encerrada abruptamente. A partir daquele momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 anos antes, Miguel estava envolvido no caso mais polêmico de sua carreira. Carlos Monteiro, um empresário influente, estava sendo julgado pela morte de um jornalista que investigava seus negócios. As evidências contra ele eram esmagadoras. Registros bancários, conversas interceptadas e testemunhas que o apontavam diretamente como o mandante do crime. Qualquer advogado comum teria aconselhado Carlos a um acordo, mas Miguel não era qualquer advogado. Ele viu naquele caso a oportunidade de consolidar sua reputação como o mais brilhante estrategista da área. Durante a fase final do julgamento, Miguel recebeu a visita de uma mulher misteriosa. Ela lhe entregou um pendrive e garantiu que ali estavam as provas definitivas para condenar seu cliente. A filmagem mostrava Carlos Monteiro organizando a execução do jornalista, deixando claro que ele era culpado. Miguel assistiu ao vídeo repetidamente, sentindo um peso crescente sobre seus ombros. Se entregasse aquele material à justiça, perderia o caso. Se ignorasse, teria que carregar consigo a culpa pelo resto da vida. Naquela noite, Miguel tomou sua decisão. Ele apagou a única prova concreta que poderia condenar Carlos Monteiro. No dia seguinte, no tribunal, desmontou a acusação com maestria. Alegou que as testemunhas eram pouco confiáveis, que os registros bancários eram circunstanciais e que a promotoria não possuía provas irrefutáveis. No final, Carlos Monteiro foi considerado inocente e saiu do tribunal um homem livre. Miguel, por sua vez, tornou-se uma lenda na advocacia, mas o peso daquela decisão nunca o deixou completamente. Agora, 3 anos depois, seu passado havia voltado para cobrar o preço. Após a ligação misteriosa, Miguel passou a sentir que estava sendo seguido. Olhava constantemente pelo retrovisor ao dirigir. Verificava as sombras ao andar pelas ruas. Seu telefone tocava a qualquer hora do dia, mas quando atendia, a linha ficava muda. O medo começou a corroer sua confiança. Quem estava por trás daquelas ameaças? Como poderiam ter descoberto o que ele fez? Decidiu que precisava agir antes que fosse tarde demais. Tentou rastrear o número da ligação, mas sem sucesso. Resolveu então visitar antigos contatos para tentar descobrir alguma pista. Foi até a delegacia e conversou com um investigador de sua confiança, mas não conseguiu nada além de olhares desconfiados. Ninguém parecia saber de onde vinham as ameaças. Quanto mais tentava se antecipar, mais se sentia encurralado. Foi então que, em uma noite chuvosa, encontrou a mulher do pendrive novamente. Dessa vez, o olhar dela era ainda mais sombrio. Revelou sua identidade. Era a irmã do jornalista assassinado. Estava investigando o caso por conta própria e, finalmente, havia descoberto o envolvimento de Miguel. Ela o acusou de ter vendido sua consciência em troca de uma vitória no tribunal. Disse que ele teria que pagar pelo que fez. Miguel tentou argumentar, mas percebeu que não havia nada que pudesse dizer para mudar a convicção da mulher. Ela estava disposta a tudo para expor a verdade. Foi então que percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar.
A justiça que ele havia manipulado agora estava vindo em sua direção, e não havia argumento capaz de detê-la. Nos dias seguintes, Miguel começou a perceber que sua reputação estava sendo lentamente corroída. Jornalistas começaram a investigar sua ligação com Carlos Monteiro. Notícias insinuavam que ele poderia estar envolvido na destruição de provas. Advogados e promotores com quem ele trabalhava passaram a olhá-lo com desconfiança. O cerco estava se fechando e ele não sabia como escapar. Diante disso, restavam-lhe duas opções: confessar tudo e destruir sua carreira, ou continuar sustentando a mentira, mesmo sabendo que era uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Se confessasse, poderia tentar um acordo, preservar alguma parte de sua dignidade e talvez até recuperar sua paz. Mas se continuasse fugindo, corria o risco de perder tudo: carreira, reputação e talvez até mesmo a liberdade. Cada dia que passava, aumentava a tensão. Miguel tentava agir normalmente, comparecendo ao escritório e defendendo seus clientes, mas sua mente estava consumida pelo medo e pela paranoia. Seus pesadelos se tornaram constantes. Sonhava que estava no tribunal, desta vez como réu, ouvindo o juiz anunciar sua condenação. Ele passou a buscar apoio em pessoas de confiança. Tentou contatar velhos colegas que ainda o respeitavam, mas a maioria já sabia que algo estava errado. Seu telefone passou a receber mensagens anônimas, com detalhes cada vez mais específicos sobre o caso que ele julgava enterrado. Sua própria secretária começou a evitar contato visual com ele, como se soubesse de algo e estivesse com medo. Foi então que, em um último esforço para manter o controle, Miguel tentou negociar com a irmã do jornalista. Encontrou-se com ela em um café discreto e propôs um acordo. Poderia ajudá-la a conseguir justiça de outra forma, talvez expondo outros crimes de Carlos Monteiro. No entanto, ela recusou. A única coisa que aceitava era a verdade. A verdade sobre o que Miguel fez. O tempo se esgotava. Miguel estava sem saída. Em breve, sua mentira seria exposta e o peso da justiça cairia sobre ele. Nos últimos dias antes de sua ruína, passou horas sozinho em seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia feito. Tentou imaginar um futuro diferente, onde não tivesse apagado aquelas provas, onde tivesse seguido o caminho certo. Mas agora já era tarde demais. O passado havia voltado e não havia mais escapatória. A confissão poderia salvá-lo do pior, mas também significaria o fim de sua carreira e da reputação que levou anos para construir. Por outro lado, se tentasse lutar contra a verdade, ele estaria apenas adiando o inevitável. O tempo estava contra ele. Em algum momento, ele teria que encarar as consequências de seus atos. E agora surge a questão: Miguel deve confessar seus erros ou continuar escondendo a verdade? Seu destino está nas mãos de suas escolhas. Se quiser mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos na próxima história.